No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Boa tarde, ouvintes da Melodia FM e a todos que nos acompanham ao vivo pela nossa página no Instagram. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um espaço dedicado à informação, acolhimento e à troca de conhecimento sobre saúde e qualidade de vida. Hoje, sexta-feira, 16 de maio, temos a honra de receber uma profissional admirável, a doutora Natália Paim, médica pneumologista, que vai nos ajudar a entender melhor os cuidados com a saúde pulmonar, os sinais de alerta e os impactos das doenças respiratórias, especialmente em tempos em que a nossa respiração merece ainda mais atenção. Doutora Natália, muito obrigado pela sua presença, agradeço muito por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Joelísio. Eu que tenho que agradecer a você por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a saúde respiratória, né? Tema que ficou tão em voga aí nesses últimos anos com a pandemia. Pois é, tem muita coisa para a gente falar hoje exatamente. Aqui, tá? Primeiro, doutora, eu queria que a senhora se apresentasse. Quem era a doutora Natália? Pronto, sou Natália Paim, sou soteropolitana, mas conquistense de coração. Saí para estudar, fazer minha formação. Me formei em pneumologia em 2019, no início, e atuei em Salvador, em 2 grandes hospitais. E no último ano resolvi voltar buscando qualidade de vida, né, para uma cidade mais calma, mas que a gente possa trabalhar com tranquilidade e dar uma boa assistência aos pacientes. Isso. Você nasceu em Salvador, né? Nasci em Salvador. Pessoal, a mãe dela é um amor, né? É pneumologista também, a doutora Luciana Paim, muito conhecida aqui na cidade. E aí a filha seguiu o caminho, né? Isso aí. Lembrando que a nossa página no Instagram, assim, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. No final, nós vamos estar disponível também esse podcast no nosso canal no YouTube e também no Spotify, tá bom? O que faz uma pneumologista e quais são as doenças respiratórias mais comuns que você trata? Pronto. Nós cuidamos da saúde respiratória, né?
prioritariamente dos pulmões, mas cuidamos também das rinites alérgicas, das infecções de vias aéreas superiores, porque estão relacionadas também com as questões pulmonares. Mas, de modo geral, o grosso dos nossos consultórios, né, são pacientes com asma, com doença pulmonar obstrutiva crônica, que fumaram, né, ou que fumam, pacientes que fumam e desejam parar de fumar, pacientes que são encaminhados por outros colegas, né, por algum sintoma respiratório. Mas, hoje em dia, a gente tem falado muito sobre as complicações do Covid também, né, então foi um grande nicho, vamos dizer assim, né? Na verdade, esses pacientes que tiveram Covid buscaram a avaliação, né, um pós-Covid, fora o que acompanhamos, sim, né, a nível hospitalar e tudo, mas buscaram a avaliação para verificar se houve alguma sequela do Covid, né? Alguns ficaram com sintomas mais crônicos, então esses acompanhamentos também foram feitos e são feitos ainda hoje, né? Tiveram muitos pacientes com sequela, doutora, Covid? Então, na minha experiência, o que eu vi, muitos com sequela radiológica, que a gente via alteração na tomografia, mas com pouco sintoma ou nenhum sintoma, né? Às vezes o paciente teve um Covid moderado a grave, teve alteração radiológica, a gente acompanhou esse paciente repetindo tomografia, repetindo exame de função pulmonar, que é aquela espirometria, né? Sim. E com isso a gente foi vendo que as imagens melhoravam, em algumas pessoas permaneciam, mas a pessoa continuava sem sintoma. Isso foi positivo, né? Alguns, claro, que tiveram quadros mais graves, demoraram de ter uma reabilitação, de voltar à vida normal, de voltar a respirar normalmente, mas foram poucos. Aquele paciente que é fumante, ele teve mais dificuldade, né? Teve mais dificuldade porque é um paciente que já tem um pulmão inflamado por si só, né? Então, aquele paciente que teve um Covid, que inflamou ainda mais esse pulmão que já não é saudável, né? Muitos tiveram quadros mais graves, ou que fumavam ou que já fumaram no passado, né? Sim. Então, o Covid atingiu em cheio o pulmão. Isso. Né? Foi o principal órgão afetado, né? Então, realmente, nesses últimos anos aí de pandemia, as atenções se voltaram um pouquinho para a saúde respiratória também por isso. E aqui, por ser... A gente fica falando... Vai rolando um papo, né? Vai aparecendo uns assuntos, vai lembrando aqui. Aqui, Conquista, por ser uma cidade fria, também piora mais ainda, né? Sim, que aí a gente entra também, além da questão pulmonar, tem a questão, de modo geral, da via respiratória, né? Então, rinite alérgica, pacientes que já têm uma predisposição a ter processos alérgicos, intolerância a frio. Sim. A gente tem uma cidade que eu, quando morava em Salvador, não entendia, que eu comecei a atender aqui aos poucos. Sim. E os pacientes me falavam, eu tenho mofo em minha casa, a gente tem muito mofo. Eu sempre pergunto, né, na consulta, e eles falavam, tenho muito mofo em minha casa, Conquista, né, não tem jeito de não ter mofo. E eu não entendia isso, até vim morar aqui, né, porque realmente nessa época mais fria, as pessoas deixam as casas mais fechadas, né, banheiro fica com aquele vapor e aí pronto, o mofo se alastra. Então, assim, essa questão ambiental também é muito importante no desenvolvimento desses sintomas, né, respiratórios. Então, você está no lugar certo, né? Não falta trabalho aqui, né, doutor? Como a saúde pulmonar influencia o bem-estar geral do paciente? Pois eu costumo dizer que respirar é tudo, né? A gente, quando tá com a respiração ruim, sem conseguir respirar livremente, a gente não fica bem, né? Sim. Não consegue ter liberdade para fazer o que quer, para fazer uma atividade física ou para confraternizar com quem quiser. Enfim, na pandemia foi um grande alerta também isso, né? Porque as pessoas começaram a perceber quão importante é respirar bem. Então, e a gente vê muita associação de problemas respiratórios com transtornos psiquiátricos também, né? Esses pacientes que têm asma, que não controlam bem, ou paciente que tem DPOC, que tem uma limitação grande, precisa de ajuda em casa para fazer mínimos esforços, né? Então, esse paciente se deprime, né? Desenvolve transtorno de ansiedade. Então, por isso que respirar é tão importante. E a gente sempre bate na tecla que os pacientes, às vezes, já adiantando aí, talvez, nossa conversa um pouquinho, sim, mas os pacientes, às vezes, se acostumam com sintomas. E eu costumo dizer que não é normal ter falta de ar, não é normal ter tosse, não é normal ter dor no peito, pressão no tórax, né? Porque às vezes os pacientes relatam dessa forma.
mas as pessoas se habituam a isso. Impressionante, né? Impressionante. E aí eu sempre gosto de relatar, agora eu vou relatar aqui um pouco. Pô, não, fique à vontade. O caso de uma paciente idosa que me procurou, e a paciente tinha uma falta de ar, principalmente não conseguia fazer muitas coisas em casa, mas era uma idosa que tinha potencial para ser ativa, mas ela estava limitada por conta da sua respiração, sentia que piorava com algumas questões ambientais. A gente, investigou, suspeitamos de asma e já iniciamos a medicação. E quando ela voltou outra pessoa, feliz da vida. Doutora, eu achei que eu estava com falta de ar por conta da velhice. E agora eu estou fazendo tudo, não tenho nenhuma limitação. Então eu falei, tá vendo como é importante não normalizar o sintoma? Né? Porque quando a gente normaliza, acha que é uma coisa do organismo e vai levando a vida com limitações. Entendi. Sendo que poderia viver mais tranquilamente. Aceita, né? Aceita. Acaba aceitando a situação. Exatamente. Né? Em muitos casos, assim. Não é só com respiração, não. É frequente. Não é? Exatamente. Isso é impressionante, que as pessoas acabam convivendo com as dores, com os sintomas, né, de mal-estar, achando que é normal e não é normal. Não é normal. O corpo avisa, né, doutora? Exatamente. Ainda tem aquelas pessoas que têm medo, né, de procurar o médico. Sim. Tem medo de procurar um médico porque você vai procurar, você acha, né? Dizem assim. Principalmente homem, né? Isso, principalmente homem. As pessoas, algumas mais idosas, têm essa restrição de procurar com medo do que vai encontrar. Mas o intuito é, se tiver algo, encontrar para tratar, né? Então, tratar da melhor forma, justamente objetivando uma qualidade de vida, né? Pois é. Desse paciente. Quais são os principais sinais de alerta de problemas pulmonares que as pessoas costumam ignorar? Então, tosse é um sintoma muito comum que as pessoas ignoram. Quando chegam para mim, muitas vezes falam, eu tenho uma tosse, mas é normal. Já quanto tempo tem essa tosse? Eu tosso desde que eu sou adolescente. Assim, é um sintoma frequente e que as pessoas normalizam. Assim como a falta de ar, que às vezes as pessoas referem a falta de ar como um cansaço, né? E não entendem que aquilo ali pode estar causando limitação. Então, por exemplo, uma criança que não consegue fazer uma aula de educação física, porque cansa. E aí, se a pessoa não tem uma atenção àquilo ali, cresce achando que é normal. Não conseguir fazer uma atividade física, achando que é uma coisa do seu organismo e pronto, né? E não é assim. Não é normal, né? Nosso corpo claro que não. Foi feito para funcionar. Funciona tudo certinho. Tudo certinho. Não é. Então, além disso, a dor torácica também, que é um sintoma que potencialmente que pode traduzir uma doença grave, não pode ser ignorada também, né? Do ponto de vista pulmonar, além das questões cardiológicas, né? Do ponto de vista pulmonar, pode representar, por exemplo, uma embolia pulmonar, um pneumotórax. Então, requer atenção nesse sentido, né? Não podemos ignorar. E é isso. Então, tosse, falta de ar ou cansaço, dor torácica, são sintomas importantes. Chiado no peito, que às vezes o paciente fala, tem um piadinho, tem um gatinho aqui dentro. Sempre piei. E nunca passou no pneumologista ou em um médico com essa queixa específica, entendeu? Porque tem aquele chiato, o chiato que também é respiratório, né? Isso exatamente. Aqui tem a ver também. Tem a ver. É porque quando a gente fala chiado, a gente se refere ao sibilo, né? Sim. O sibilo é quando a via aérea está bem apertadinha e o ar passa assobiando. Sim. Né? É muito característico de quem tem doenças obstrutivas pulmonares. Então, quem tem asma. Quem tem... Se referem a asma muito como bronquite, né? Sim. Quem tem a DPOC, que é a doença principal causada pelo cigarro, né? E outras doenças também. O que diferencia um resfriado comum de uma doença respiratória mais séria, como a pneumonia? O resfriado comum é causado por vírus respiratório, né? Existem vários vírus, né, que causam o resfriado, mas geralmente é um quadro mais leve. É aquele quadro que o nariz entope um pouquinho, pode ter uma coriza, uma secreção nasal, uma tosse, mas que não é um quadro que gere um processo inflamatório no corpo tão intenso, né? Pode gerar uma febrezinha baixa, mas geralmente é autolimitada também. Em alguns dias esse paciente já está melhor, né? Tratando com sintomáticos, a coisa se resolve. Quando não se resolve, né? Ou quando a pessoa entra em contato com outros tipos de micro-organismos, geralmente bactérias, e essa bactéria gera um processo inflamatório no pulmão,
a gente diz que tem uma pneumonia. Não só bactérias, né? Na realidade, vírus também pode causar, que foi o que a gente viu muito aí na Covid, né? O tal do vidro fosco que se falou muito nas tomografias, era traduzir a pneumonia viral. Mas existem outros tipos de micro-organismos, fungos, podem gerar pneumonia, né? Além de bactérias e vírus. Na nossa página aqui tem uma Fabiana dizendo que você é a pneumologista dela. E tem aqui que tem uma FV Rossic, eu não sei bem como é o nome, mas vou mandar o recado dele aqui. Boa tarde, a melhor de Conquista, ó. Tá com moral, hein? A melhor de Conquista é região. Poderia citar exemplos de doenças com sintomas de tosses frequentes? Vários. Doenças respiratórias, porque assim, a gente tem doenças que não são respiratórias, que geram tosse também. Mas quando a gente vai avaliar uma tosse, a primeira coisa que a gente pergunta ao paciente é quanto tempo tem tosse, né? Se tem uma tosse que dura mais de 2 semanas, é mandatório a gente lembrar da tuberculose, né? Sim. Na minha receita sempre tem assim, pneumologia e tisiologia. Os pacientes perguntam, o que é tisiologia, doutora? É o tratamento e o cuidado da tuberculose, que a gente ainda vê muito hoje, né? Apesar das pessoas às vezes não terem muito essa noção. Então, tem tosse, mais de 2 semanas, pensar na tuberculose. Se tem secreção, a gente tem que estudar essa secreção. Então, além da tuberculose, quando é uma tosse mais crônica, a gente tem que pensar em 3 principais coisas, né? Uma rinocinusite, que muitas vezes a pessoa não está tendo aquele sintoma tão clássico, mas tem uma obstrução nasal que não valoriza. Sim. Né? Muito frequente no consultório. Eu estou vendo a pessoa fungando na minha frente, passando a mãozinha no nariz e fazendo, fungando, e eu falo, tá com alguma queixa nasal? O nariz está entupido? Não. Nega, porque se acostuma. E muitas vezes é uma rinocinusite. Então, é uma causa importante também de tosse crônica. Além disso, asma, né, que também é uma causa de tosse crônica, e às vezes a pessoa não tem um chiado no peito, não tem a falta de ar e tem só tosse. Sim. E doença do refluxo, né, que também é uma das principais causas de tosse crônica e é uma coisa muito frequente. E muitas vezes, o que eu também bato na tecla nas consultas, muitas vezes o paciente tem um pouquinho de cada coisa, né? Mora em Conquista, tem uma rinite crônica, uma rinocinusite eventual, faz um broncoespasmo porque já teve uma bronquite lá na infância e direto está tendo azia, refluxo, então as coisas se misturam. Quem não é daqui de Conquista e está acompanhando de fora, às vezes Conquista tem de manhã um sol rachando, de tarde aquele mormaço lá, volta o calor e de noite aquele frio. Não tem pulmão que aguenta, né, doutor? Exatamente. Não tem via aérea que aguente. Não tem pulmão mesmo que aguenta, porque aqui Conquista tem isso, né? Várias temperaturas num dia só. Exatamente. Né? E a gente fala, o pessoal mais antigo, não tem como não estoporar, né? Exatamente. Então, quem já tem uma sensibilidade, sofre. Sofre. Conquista é desafiador para isso, né? Exatamente. Quais são os principais fatores de risco para doenças pulmonares crônicas? Então, a gente tem alguns fatores ambientais, né, que podem estar relacionados a doenças crônicas. A poluição ambiental, a gente já sabe que é um fator de risco para surgimento de doenças crônicas pulmonares, inclusive para surgimento de câncer de pulmão. Além disso, exposições que a pessoa possa ter no seu dia a dia, por exemplo, a pessoa que tem uma exposição passiva ao tabaco, não fuma, mas convive com uma pessoa que fume ali constantemente ao lado. Ou aqui a gente ainda vê muito, pessoas que usam fogão a lenha, desenvolvem a mesma doença de quem fumou, porque aquela exposição, aquela fumaça ali vai gerando lesão pulmonar. Além disso, me perdi na pergunta. Não, qual... os principais fatores de risco para as doenças pulmonares crônicas. Eu vinha falando das exposições ambientais. Outra coisa que a gente sempre pergunta em consulta são exposições do ambiente mesmo da pessoa. Então, uma coisa que eu sempre pergunto, cria animal, tem contato com aves? Que é importante estar aqui e falar isso, porque muita gente não sabe, assim, na grande maioria das vezes que eu abordo isso no consultório, os pacientes não sabem. Contato com aves pode gerar uma inflamação no pulmão, que a gente chama de pneumonite e de hipersensibilidade. Existem substâncias na pena que ficam ali pelo ar e quem está ali no convívio próximo inala aquilo ali e pode desenvolver esse tipo de inflamação que, se a gente não cuida, não afasta da exposição, pode virar até uma fibrose pulmonar, algo mais grave mesmo.
Então, a gente orienta a evitar esse contato com aves, papagaio, periquito, calopsita, que está na moda aí. Evitar, porque a gente não sabe quem vai desenvolver. Quando a gente vai saber é lá na frente, quando esse cachorro paciente... também? Não. Cachorro aí o não, cachorro, né? A questão do cachorro, do animal com pelo, principalmente, sim, né? Entra mais no grupo das doenças alérgicas, sim, né? Paciente que tem alergia ao pelo do animal, ou à saliva do gato, sim, enfim. Mas isso também a gente pergunta justamente para avaliar se tem algo ali naquele ambiente que pode estar desencadeando sintoma nesse paciente. E a gente orienta, né, como controlar bem esse ambiente para evitar esses sintomas. O contato com o mofo também, como a gente falou, né, também pode gerar esse tipo de inflamação pulmonar, que é a pneumonite, de hipersensibilidade. E aí a gente, quando vai ver, o paciente às vezes mora num lugar que tem muito mofo, às vezes não tem condição também de resolver aquilo ali. Então, mas nosso papel é orientar e buscar, né, a causa ali, se há algum fator ambiental que pode estar relacionado. Principalmente agora, que chega o frio, vai lá no guarda-roupa, pega o casaco guardado no lá, passado, né, e já vai e veste, né, não passa, não limpa, né, aí já começa a transmissão ali, né. Isso. Tem exatamente. Uma Sandra, ai que medo, ainda não consegui deixar de fumar. É bom parar de fumar, viu, Sandra? Sandra, existe tratamento para isso, viu? Pois é. Assim, existe acompanhamento, existe medicação que a gente pode usar. Então, não se sinta sozinha nesse sentido, sim, porque eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil, né? Sei. Porque é uma dependência química mesmo. Isso, Então, tem que buscar ajuda. Pois é, mas você vai conseguir, viu, Sandra? Isso. Tem um primo meu, doutora, que ele nunca fumou na vida, mas aí ele viajava, ele era viajante, e antigamente o colega dele fechava o vidro, pegava e ele fumava. De vidro fechado, ainda para piorar a situação. Ele teve agora uma crise de Covid, o médico pneumologista olhou, o pulmão dele era de fumante. Exatamente. Ele falou, mas rapaz, você fumava? Ele falou, eu nunca fumei na minha vida. Fumou sim. Ficou aquela tema, tá vendo aí, ó. Né, que foi o passivo, né? Exatamente. Esse talvez seja pior, não? Não chega a ser pior, sim, né? Mas muitas vezes envolve, a depender do quanto ele se expôs, né? Quanto tempo e qual foi essa carga de exposição, né? Muitas vezes ele desenvolve uma doença semelhante a quem fumou. Então, muitas vezes a gente acaba tratando da mesma forma, né? Do ex-tabagista. Sim. Esses dias, doutor, eu vi uma matéria falando sobre essência, né? Aquele que acende aqueles... Óleos essenciais? Não é bem velas as velas aromáticas e aquele, esqueci o nome. Incenso? Sim. Né, que estava causando também, né, problema tanto tóxico quanto do cigarro. Exatamente. Porque né? É uma fumaça, né, que é produzida ali e a depender do que se coloca ali, gera um vapor que pode ser tóxico ao pulmão. E as fogueiras tá vindo aí, né? Exatamente. Época crítica para quem tem asma, isso, né? E as ites da vida, rinite, enfim. Pois é. Doutora, vamos falar um pouquinho agora. Para quem não me conhece, eu sou portador do mieloma múltiplo, que é um câncer que acomete a medula óssea. E o tratamento do mieloma, ele é muito tóxico, muito forte. Infelizmente, um dos órgãos que mais afeta, né, nesse tratamento é o pulmão. Né? Eu tive uma triste experiência de uma reação de medicamento, no qual fiquei internado por 10 dias na UTI, quase que eu morria por conta da toxicidade desses medicamentos. E eu te pergunto, doutora, como é que o mieloma múltiplo e seu tratamento pode impactar a saúde pulmonar? O mieloma, né, assim como muitas doenças oncohematológicas, deprimem a imunidade, né? Sim. Ainda mais o mieloma, que tem um comprometimento da coluna, da medula. E esse comprometimento da produção das células de defesa, né, já propicia processos infecciosos. Então, e às vezes, muitas vezes, são infecções menos comuns, né, do que teria uma pessoa que não tem nenhum problema na imunidade, vamos dizer assim. Então, infecções por fungos, por bactérias menos comuns, bactérias resistentes, ou vírus também menos comuns. E a mesma coisa se aplica, mesmo pensamento se aplica ao tratamento também, porque é um tratamento muito agressivo também,
que algumas medicações podem gerar toxicidade, como você mesmo falou, gerar uma inflamação no pulmão, e se for grave, tem indicação até de suspender o tratamento, Sim. modificar o tratamento, e deprimir também ainda mais a imunidade e piorar o risco desses processos infecciosos, né? Então, você falou do seu processo aí, isso é relativamente frequente a gente ver. Então, quem está ali na linha de frente desses atendimentos tem que lembrar que esse paciente não é um paciente comum, né? É um paciente que tem um quadro potencialmente mais grave e com germes menos comuns também. Pois é, porque o mieloma, ele, assim que você é diagnosticado, você não tem defesa, sua imunidade cai, né? Então o risco de você ter uma infecção é alto, né? Então uma das causas que mais acomete o paciente vem a óbito são as infecções, né? Por conta dessa imunidade baixa e principalmente atingindo o pulmão. Algo que possa ser feito para prevenir essas questões, doutora? Então, infelizmente, a gente não tem nenhuma grande novidade, mas o que a gente tem sempre recomenda é a imunização, né? Assim, a vacina, óbvio que a gente precisa recomendar a vacina sem agente vivo ali nas vacinas, né? Porque o paciente já está com a imunidade baixa, se a gente deixa esse paciente permite que ele entre em contato com um germe vivo ali que tenha na vacina, ele pode desenvolver uma doença. Então, essas vacinas não são recomendadas. Mas existem várias outras vacinas que são recomendadas, como a de influenza, que é o vírus da gripe, né? Pneumonia, vacina meningocócica. Hoje a gente já tem novidade de vacinas de vírus sincicial respiratório também. Enfim, a imunização é o que tem feito toda a diferença. E a vacina de Covid, né? Não podemos esquecer disso, que é fundamental também, porque quem tem alguma causa de imunossupressão precisa estar com o seu cartão de vacina atualizado, justamente para tentar minimizar esse risco de processos infecciosos graves. Falando de vacina, qual o recado que a senhora dá para esses pacientes, que não são poucos, que são intransigentes, que não acreditam na vacina? Pois é. Nossa, é um problema sério. É sério e é frequente. Eu trago minha experiência, né? Porque eu trabalhei em hospital na pandemia e realmente o momento que a gente viu a curva de Covid, de internação cair, foi quando a vacina começou a ser aplicada. Isso, assim, não tem dúvida sobre isso, né? Então, a gente estava no hospital com praticamente todas as unidades dedicadas ao Covid. Quando a vacina começou a ser aplicada, a gente foi vendo as unidades serem fechadas pouco a pouco. Então, para mim, o recado não tem mensagem mais clara que isso. Às vezes, existe uma insegurança com a rapidez que a vacina foi produzida, né? A pessoa fica meio incrédulo por conta disso, mas né? não foi baseado em nada, né? Foi baseado na experiência com outras vacinas, né? Então, foram instituições sérias que desenvolveram vacinas, então a gente tem que acreditar, né? Que foi isso que fez toda a diferença. Pois é, e muita gente fala, hoje eu tô com problema cardíaco, teve gente que até amputou a perna, falou, eu conheci alguém que amputou a perna por conta de ter tomado a vacina. São os absurdos, né, doutora? Sim, né? A gente também não pode dizer que a vacina não tem reação, sim, né? Qualquer vacina tem sim. risco de reação vacinal. Mas, geralmente, as reações mais comuns são reações leves, né? Que duram poucos dias, no máximo 3 dias após a vacina. O paciente pode ter uma febrezinha baixa, até como se fosse um quadro gripal mesmo, uma moleza no corpo, ficar com dor muscular, dor no local da aplicação. Mas, geralmente, isso não dura muito tempo. Sim. Então, é isso que precisa estar muito claro. Essa semana atendi uma paciente que estava chateada que eu perguntei da vacina e ela disse que não ia tomar mais a vacina e ela chegou com tosse e foi a vacina, na verdade foi isso, ela chegou com tosse e logo depois que ela que tomou a vacina, ela surgiu essa tosse, uns 5 dias depois ou 6. E ela estava culpando a vacina pela tosse. Falei, foi uma coincidência que a senhora teve, né? Óbvio que a vacina pode ter dado alguma reação, mas depois de determinado período, não tem por que essa vacina estar lhe dando sintoma. E ela estava com um quadro infeccioso, claro, sim, entendeu? Então, isso que precisa ser desmistificado em relação às vacinas. Culpando a vacina. Pois é, a pobre da vacina. Quando você faz o transplante, como é o meu caso,
você perde toda a sua memória medular, né? Então você tem que tomar todas as vacinas que você tomou quando criança. Então eu tomei vacina de Covid 2 vezes, tomei antes do transplante e pós-transplante. O meu cartão de vacina é a coisa mais linda do mundo. São 2 cartões, tudo riscadinho azul, né? Sim. Tomei todas. Não me arrependo de jeito nenhum. Tomei o da herpes, tomei tudo, né? O da influenza, da Covid. Eu acho que, como a senhora falou, a UTI acabou, né? Tá todo mundo aí, as UTI vazias, como era antes, né? Voltamos a ver alguns casos, viu? Assim, com alguma gravidade. Mas por aqueles que não estão vacinando, né? Exatamente. Por aquelas pessoas que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal por uma resistência mesmo. A gente voltou a ver internações nesse sentido. A poluição do ar pode agravar problemas respiratórios? Como minimizar os danos? Pode, né? Voltando àquilo que a gente falou, né? A poluição atmosférica, além de ser fator de risco para várias coisas, inclusive câncer, como a gente falou, pode estar piorando alguns sintomas, por exemplo, de quem tem asma, quem tem já uma predisposição a ter uma hiperreatividade desses brônquios. A qualidade ruim do ar também. A gente mora numa cidade que tem períodos do ano que fica muito seco o ar, né? Sim. Então, isso tudo prejudica a mucosa das vias aéreas e gera sintoma respiratório e pode descompensar uma doença crônica que esteja controlada. Então, minimizar de que forma? Manter o ambiente controlado, manter o ambiente arejado, evitar estar em locais com muita poluição, então morar próximo de locais, né, que tenham emissão de fumaça, né? Tem alguns locais, por exemplo, pizzaria, padaria, às vezes tem um forno ali que joga uma fumaça, ou fábricas de alguma coisa, enfim. Então, isso tudo é uma forma de evitar, além de cuidar da saúde, né? Assim, a gente mora numa cidade que é engraçado que, por exemplo, muita gente tem rinite alérgica, mas as pessoas já trataram no passado e é recorrente estar com sintomas, sendo que as histórias se repetem. Então, assim, já sabe o que fazer, né? Sim. Ou se não sabe, procura de novo um atendimento, não deixa a coisa piorar, né? Porque existem medidas simples, né, que podem ser feitas, medidas de tratamento tópico, spray nasal, enfim, que pode minimizar esses sintomas. Olha, você desculpa aí, viu, que eu não sabia seu nome, o nome dele é Felipe. Recomendações gerais para quem usa bombinha de asma. Então, a gente tem vários tipos de dispositivos, né? A gente poderia ficar a tarde toda falando aqui, porque são vários tipos, mas a bombinha mais clássica é aquele spray inalatório. Sim. E é muito comum, assim, tem muita gente que usa, né? E depende muito da composição dessa bombinha, além da forma do uso, porque é muito comum o paciente já chegar medicado, mas dizendo que a medicação não está fazendo efeito nenhum, não melhorou nada. E aí, quando eu oriento o paciente a forma de usar aquele dispositivo, ele fala, vixe, doutora, eu não estava fazendo nada disso. Então, a forma de usar, se o paciente não é orientado, ele pode estar jogando fora a medicação. Então, ele tem que estar numa postura direitinha, a inclinação da cabeça também correta, aspirar a medicação no momento correto, senão a medicação escapa, vai para o espaço e não vai para o pulmão. E eu acredito que o que o Felipe quis colocar aí também é que paciente que usa corticoide inalado é um paciente que, geralmente os pacientes que têm asma usam esse tipo de bombinha, precisam fazer higienização da boca. Sim. E muitas vezes o paciente não é orientado a isso, então ele pode desenvolver uma complicação disso, que é o sapinho, né? Então, às vezes tem indicação. A gente precisa olhar a boca do paciente para ver se precisa tratar, porque não está higienizando a boca corretamente. Tudo é um conjunto, né? Exatamente. Né? Como é que um ambiente doméstico pode ser adaptado para melhorar a qualidade do ar e reduzir os riscos respiratórios? Então, além daquele controle do ambiente que a gente vinha falando, né, de evitar exposições a aves, né, quem já tem uma alergia a pelo de animal, evitar criar animal de pelo, ou evitar, no mínimo, evitar que o animal fique dentro do quarto, em cima da cama, né, porque isso aí está cada vez mais frequente e acaba que o pelinho vai ficando ali e é um ambiente que você vai ficar a noite inteira, né. Então, fora essas questões, existem medidas de controle no ambiente para evitar exposições ao que a gente chama de aeroalérgenos, né? Há coisas que podem desencadear alergia,
em determinadas pessoas, por exemplo, poeira, ácaro, determinados produtos de limpeza que tem cheiros fortes, que boa, é muito comum. Então, evitar, quem já tem uma sensibilidade, não é para todo mundo, claro, mas de modo geral a gente orienta a evitar se expor a coisas com cheiros fortes, evitar estar acumulando muita coisa que pode gerar poeira, ácaro. Então, cortina de tecido, ursinho de pelúcia, tapete, que está lá há 500 anos e ninguém tira para lavar. Então, evitar todas as coisas. Travesseiro, ver quando trocou, porque o travesseiro vai acumulando ácaro ali ao longo do tempo e a gente fica ali respirando pertinho durante toda a noite. Então, são vários fatores. E em relação à umidade do ar, a gente pode usar umidificadores, né, de ar também, para tentar minimizar essa secura aí do ar. Entendi. Pois é, como é importante, né, esses podcasts aqui que a gente acaba aprendendo, né, a gente, quem acompanha, é muito importante. Então, a gente só tem que agradecer mesmo quando os convidados vêm, né, disponibiliza esse tempo sagrado deles, principalmente médico, que tem uma agenda corrida e vem aqui para falar. Então, é de suma importância, a gente só tem que agradecer muito mesmo. Quais hábitos diários ajudam a manter a saúde do pulmão, doutora? Além desse controle ambiental que a gente falou, né? É muito importante a atividade física. Antigamente, as pessoas achavam que, eu canso, não posso fazer atividade física. Pelo contrário, né? Óbvio que a gente não vai estimular o paciente a fazer uma atividade física estando em crise. Mas o paciente que está controlado deve fazer essa atividade física justamente para estar estimulando sua respiração a estar sempre ativa, né? A gente tem músculos respiratórios que tem que estar sempre sendo estimulados a trabalhar. Senão, a musculatura vai ficando preguiçosa também. Então, não aguenta fazer um esforcinho porque está cansando. Então, a atividade física é fundamental. A alimentação também, o controle do peso, né? Porque a gente sabe que quem tem obesidade já tem uma restrição ali, vamos dizer assim, uma capa de gordura. Respira mais, né? Respira talvez com a maior frequência, mas o paciente não consegue expandir bem esse pulmão, porque tem uma coisa que está limitando ali. Entendi. Então, o controle do peso, né, a alimentação balanceada, tudo isso é importantíssimo. Eu até postei essa semana, antes de ontem, sobre a obesidade, como a obesidade ele influencia em tudo, né? Até uma das causas do mieloma. Exatamente. Entendeu? Então, é bom se cuidar, né? Ter uma alimentação, fazer uma atividade física. Lembrando, doutora, que quando eu fiz o transplante, saí do transplante, e a gente fica 100 dias sem nada, tipo assim, né? A gente fica ali, a partir de 100 dias é que você começa a tomar as vacinas. Sim. Então, durante esse tempo, que é de isolamento mesmo, tibetano, lá num convento tibetano, Sim. Você não pode ter contato com animal, planta e criança, né? E a gente é orientado para proteger principalmente o pulmão. Exatamente. Né? Planta e animal e criança. Exatamente. Aí as pessoas perguntam, criança é um portador, né? Sei lá, acho que eles têm mais contato na escola, aquela Exatamente. Coisa toda leva vírus, tá sempre né? gripadinho, né? Sempre leva vírus para dentro de casa e tal. Então a gente é orientado por conta disso. A gente sempre tenta falar numa linguajar mais popular para que o pessoal entenda, mas isso é extremamente importante, né? Você ter esse distanciamento, né, de certas coisas, né? Principalmente o pós-transplantado, que é o animal, planta e a criança. Há avanços recentes no tratamento de doenças pulmonares crônicas, doutora? Há avanços, né? Principalmente quando a gente fala de doenças obstrutivas, né? Na asma, na DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? A doença do cigarro, né? Principal causa de doença causada pelo cigarro. Hoje a gente tem a terapia imunobiológica, né? Que já era muito utilizada nas doenças reumatológicas, né? Hoje a gente lança a mão dessa terapia para pacientes que têm asma grave, uma asma de difícil controle, que tem um perfil um pouquinho diferente da asma comum, né? Que tem uma alteraçãozinha no hemograma, que é um aumento de uma das células de defesa, que é o eosinófilo. Então, esses pacientes muitas vezes têm indicação de utilizar esse tipo de terapia imunobiológica e a gente vê uma grande melhora. Então, antigamente, era de pacientes que tinham essa asma de difícil controle, a gente
fazia de tudo ali para tentar controlar, mas direto esse paciente estava internando, tendo que usar antibiótico, corticoide venoso, uso quase que prolongado de corticoide e com suas complicações do uso do corticoide. E hoje, esses pacientes que têm utilizado esse tipo de medicação, a gente tem visto uma melhora, assim, absurda, né? De paciente que internava 4 vezes ao ano, não interna mais. Reduzindo a quantidade de medicação inalatória que usa, as bombinhas, né? Então, tem sido bem esperançoso nesse sentido, da gente ver, até pensar em talvez uma remissão, né, da asma e já está se começando a usar para DPOC também, mas que é algo mais recente. Que legal. Falando agora do seu lado profissional, onde é que encontra a doutora, em que hospital, que clínica, que possa entrar em contato contigo? Pronto. Bom, atendimento ambulatorial, eu atendo na clínica de imunologia e alergia com minha mãe, né? Sim. Doutora Luciana Paim, clínica de alergia e pneumologia. Lá no Itamaraty, né? Sala 101, 103, todas as tardes, exceto na quarta-feira. E também estou nos ambulatórios do Hospital SAMU, do HCC, né? Hospital de Clínicas de Conquista, no Hospital São Vicente e no Hospital IBR. Um desses cantos te acha, né? Me acha. E também eu avalio, na verdade, né, pacientes internados quando tem uma necessidade de uma opinião do especialista. O pessoal me chama e a gente avalia também. Pronto, nesses hospitais. Deixa aí o seu perfil do Instagram. @nataliapaim.pneumologia. Pronto. @Natália com H, né? Ou não? Não, sem H. Natália sem H, nataliapaim.pneumologia. Pronto. Eu só vou deixar um recadinho aqui. Nós iniciamos o mês passado em São Paulo um mutirão, que é o primeiro mutirão, a primeira ação no Brasil voltada ao exame de eletroforese de proteínas. Esse exame é o que detecta, é o início de uma investigação para detectar o mieloma múltiplo. Então é um exame muito simples, barato, e nós já fizemos bastantes lá na região de Lins, nós estamos ampliando. Aqui em Conquista nós vamos estar fazendo no dia 7 de junho, nós não temos o local certo ainda, mas vai ser em uma periferia, né? Nós já estamos juntando aí uma galera muito boa, com uma patrulha solidária lá da Polícia Militar, Martinha, uma galera aí bem legal aí que vamos estar junto aí fazendo essa ação, que é uma doença que precisa ser investigada, precisa ser levada a sério, porque os sintomas são muito parecidos com doenças comuns, e quando você consegue diagnosticar cedo, você tem uma qualidade no seu tratamento. Isso vai fazer muita diferença, né? Nós vemos, infelizmente, muitos pacientes vêm a óbito por ter tido um diagnóstico tardio, né? E isso a gente fica muito triste, e essa é a nossa bandeira de trabalho, né? Então, no decorrer desses dias aí, nós vamos estar divulgando e falando o local onde nós vamos estar fazendo essa ação, né, aqui em Conquista. E nós já temos 8 cidades que estão, né, nós já mudamos o projeto para que seja expandido e vamos salvar vidas. Doutora, para encerrar, você viu que é rapidinho, né? Foi bom, foi bom e rápido. Pois é, rapidinho passa. E para encerrar, que mensagem a senhora deixaria para quem deseja cuidar melhor da saúde respiratória no dia a dia? A mensagem que eu deixo é que não se deve menosprezar um sintoma, né? Qualquer sintoma, mas falando da saúde respiratória, não ignore uma tosse que está aí persistente, não ignore, nem que seja uma obstrução nasal, porque isso pode estar lhe gerando outros problemas, né? Não ignore uma respiração que não está boa, uma limitação para fazer determinadas coisas, porque pode ser algo tratável e que lhe dê uma qualidade de vida melhor com um tratamento adequado, né? Então, é fundamental não ignorar os sintomas e buscar ajuda. Estão perguntando aqui, doutora, se a senhora atende na Unimec. Sim, verdade, perdão. Na Unimec, esqueci da Unimec. Quem foi? Foi Otto. Otto, atendo na Unimec quarta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde. Pronto, Otto. Então, eu vou deixar aqui um brindezinho. Obrigada. Para marcar, né, a
sua participação. Abre aí para ver se gosta. Já gostei. E agradeço muito pela sua presença. Agradeço, o carinho da sua atenção. A gente estava tentando, né? Vários dias, demorou, mas saiu. Mas deu certo, né? Então eu só tenho que agradecer. Eu que agradeço, foi ótimo. Pedir a Deus que te abençoe. Amém, é nóis. E eu também quero te parabenizar por esse trabalho fantástico que você faz, né? Tão importante na busca aí desses diagnósticos precoces e ajudando tanta gente. Tá bom, e disponha da gente, tá? Aqui bom, também o nosso podcast está à disposição quando tiver novidade, quando quiser dar um recado, falar, tem alguma novidade na área de pneumologia, vamos lá conversar. Joia. É nosso aqui. Vamos lá. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. E até semana que vem.